Louvado seja o Senhor, pela vida, pela família, pelas bênçãos, por todas essas bênçãos que nós ouvimos nesta manhã. Louvado seja o Senhor. No livro dos Salmos, tem um salmo, Salmo 119, 130, o verso, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Você sabe que as empresas, elas colocam etiquetas de advertência nos produtos. Por exemplo, num alimento congelado, ali diz: descongele antes de servir. Na caixa de creme de leite, diz assim: após abrir, conserve ou conservar sobre refrigeração. No pote de geleia tem, depois de aberto, manter no refrigerador. E vários outros produtos têm orientações assim. E se nós somos pessoas que necessitam dessas orientações, tão óbvias, vamos dizer assim, em itens domésticos, pense no quanto mais nós precisamos da orientação de Deus. Mas Deus é tão bom que nas páginas das Sagradas Escrituras, nós encontramos o que Deus quer que creiamos, o que Deus quer que sejamos e o que Deus quer que façamos. Tudo nós temos. E eu vou ter como tema deste sermão nesta manhã, com o exemplo que nós falamos dos produtos, siga as instruções. Siga as instruções. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Filipenses 3, a carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versos de 10 a 14. Se você for encontrando, eu peço que você se coloque em pé, por favor, e vamos fazer essa leitura. Verso 10. Eu amo este verso. Desejo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já haja alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém. Você pode tomar assento. Que palavra poderosa, que palavra abençoadora. Eu e você, nós somos muito amados por Deus. Mas nós não somos fortes como nós gostaríamos. E também não estamos isentos de passar pelas dificuldades da vida. Mas nós somos amados. Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Nós precisamos ter essa convicção do amor de Deus por nós. E Deus provou isso. Como lembra-nos o apóstolo Paulo quando ele diz: Deus prova o seu amor por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Diga, ainda pecadores.
Romanos 5:8 nos diz essa palavra. Nós podemos estar em perigo? Sim, podemos. Nós podemos descobrir que um perigo é mais forte do que nós? Certamente. Mas Deus, Ele é maior que os perigos da vida e Ele está ao nosso lado. Louvado seja o Senhor. E por quê? Porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. E esse amor é o que vence o medo que nós sentimos. Então, nós não somos rejeitados. Nós fomos acolhidos por Deus em amor. Agora, sabe o que Deus quer? Ele quer que o amor que Ele sente por nós vença o medo que nós sentimos. Eu vou repetir. Deus quer que o amor que Ele sente por nós vença o medo que nós sentimos. Vocês sabiam, o medo, ele é fator gerador de ansiedade. E contra a ansiedade, todos nós lutamos. E o amor de Deus por nós e em nós é a certeza da nossa vitória sobre o medo e um golpe excelente contra a ansiedade. Por isso, nos diz a palavra do Senhor. O Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda, Ele diz assim: não temas, servo meu, serva minha, a quem escolhi. Essa palavra nós encontramos quando foi dita a Jacó, também, em Isaías 44:2. Mas você aproprie desta palavra de Deus para a sua vida. Não temas, servo meu, serva minha, não temas. Vocês são amados. E eu escolhi vocês. Então, nós vamos seguir 3 passos. Vamos seguir estas instruções. Primeiro, não desista de si mesmo. Diga comigo, não desista de si mesmo. Essa é a primeira instrução. O desejo que nós temos de sermos pessoas melhores continuará esbarrando em nossa natureza, que é essencialmente pecadora. Mas a aparente impossibilidade também não deve induzir-nos a desistir. Deus, Ele não desiste de nós e não fará. Então, para ajudar-nos, Ele também nos constrange quanto aos nossos pecados. E para ajudar-nos nessa crise de consciência, Ele deu-nos do seu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E Ele também nos constrange quanto aos nossos pecados, como eu disse para vocês. Mas, igualmente, Ele nos faz lembrar o que Jesus ensinou, ajudando-nos sempre em nossas fraquezas e capacitando-nos para toda boa obra. Agora, o triste da vida não é errar ou cair. O triste da vida é desistir. Mas a boa notícia do interesse de Deus por nós, bem como do seu amor que foi revelado na cruz, isso deve nos incentivar a seguir em frente. Diga, seguir em frente. E a verdadeira coragem, ela consiste em nos aceitarmos como somos, com os perigos que existem em nós, e que bem poderiam esses perigos
nos levar a trair o nosso ideal. E avançar. Nós sempre estaremos frente a frente com a verdade sobre nós mesmos e as pessoas que ainda não somos. Mas sempre estaremos também frente a frente com a verdade de Deus sobre cada um de nós. E também sobre as pessoas que nós já não somos mais, porque nós já modificamos, já fomos transformados e vamos sendo transformados dia após dia. Graças a Deus por isso. Eu digo por mim, e eu sei que vocês também dirão isso. Segunda instrução, não fique prostrado. Diga, não fique prostrado. E eu agora fiquei me lembrando dessa vivência que eu tenho com as minhas netas de 6 anos, 4 anos e 6 meses. E, por exemplo, a diferença entre crianças e adultos não está em que as crianças caem e os adultos não. A diferença é que os adultos caem menos e levantam-se com maior facilidade, com maior velocidade até. Por exemplo, um bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele cai sentado e chora, até que venham lhe socorrer. Por exemplo, uma criança um pouco maior, ela cai, se machuca, chora, mas ela fica em pé sozinha, mesmo que esperando que alguém venha para lhe socorrer. Agora o adulto cai e, na medida do possível, ele levanta rapidinho para que um número mínimo de pessoas veja que ele caiu. Ele não precisa geralmente ser socorrido. E nós precisamos ser gente madura. Precisamos ser gente que não se resigna e nem se deixa abater. Na simplicidade da nossa alma, nós vamos absorvendo as dificuldades e vamos encontrando também caminhos alternativos. Os limites também, eles nos lembram que há outras direções a seguir, com novas descobertas e alegrias também para oferecer. Mas o nosso orgulho e a nossa síndrome de perfeição sugerem-nos que nós não deveríamos cair. Nós somos extremamente rigorosos conosco mesmos quando erramos. E o problema dessa postura é que quando nós caímos em erro, nós abatemos-nos. E nós somos invadidos por sentimentos de decepção e de desespero. Agora, se nós quisermos ser realistas, nós devemos compreender a possibilidade sempre presente de cairmos. Mas devemos ter também a postura de assumir com fé a decisão de levantarmos cada vez mais rapidamente. Terceira instrução: tenha um coração ensinável. Diga, tenha um coração ensinável. Pessoas que desejam ser pessoas melhores devem aprender sempre, sempre e sempre. Na verdade, trata-se de um aprofundamento do nível de consciência. Agora, deixe-me dizer algo bem importante.
ignorância, ela é pior do que a nossa natureza pecadora. A ignorância é pior do que a natureza pecadora. Sabe por quê? Porque a ignorância, ela é imutável. Ela aguarda a ressurreição dentre os mortos como sua superação. Agora, a natureza pecadora, porém, ela é passível de ser minimizada através, sobretudo, do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Toda a nossa sabedoria, enquanto realmente merece o nome de sabedoria, e é verdadeira e segura, ela abrange basicamente só duas coisas, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. O conhecimento de Deus sem o conhecimento, aliás, o conhecimento de Deus sem o conhecimento da nossa miséria, sabe o que faz? O orgulho. Agora, o conhecimento da nossa miséria sem o conhecimento de Deus faz o desespero. Agora, louvado seja o Senhor, porque o conhecimento de Jesus Cristo está no meio, porque nele, em Jesus Cristo, é que nós encontramos tanto a Deus como a nossa miséria. Eu não posso, e nem nós podemos, alterar o fato de que nós somos pecadores. E nós não podemos garantir que não vamos cair de novo. Mas uma coisa nós podemos fazer: deixar para trás o que para trás deve ficar. Eu vou repetir. O conhecimento de Jesus Cristo está no meio, e nele é que nós encontramos tanto a Deus como a nossa miséria. Nós não podemos alterar o fato de que nós somos pecadores, não. Mas nós podemos garantir, nem podemos garantir que nós vamos cair de novo, mas uma coisa nós podemos fazer: deixar para trás o que para trás deve ficar. Diga comigo: deixar para trás o que para trás deve ficar. E vamos prosseguindo em conhecer a Deus. E também tornar-se conhecido por Ele. E nesse processo eu vou também conhecendo as minhas próprias motivações internas. Por trás das máscaras, muitas vezes, de falsas justificativas. Agora, a pessoa que é responsável, ela é responsável por si mesma e por suas ações, por seus atos. Isso é uma pessoa responsável. E quando nós lemos na palavra de Deus, tanto o profeta Abacuque como o apóstolo Paulo, eles sacramentaram o seguinte: eles disseram: o justo vive pela fé. Você pode conferir isso em Abacuque 2,14 e em Romanos 1,17. O justo vive pela fé. E nós só nos satisfaremos na vida vivendo em fé. Somente vivendo em fé que nós somos completos. Somente vivendo em fé que nós vamos experimentar tudo o que o Senhor tem para nos dar. E é por esse motivo que a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é imprescindível que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que Ele é bom, nos diz a carta aos Hebreus.
E eu quero terminar com uma citação de C.S. Lewis, um irmão em Cristo como nós. Ele disse assim, ele deu a razão da sua fé. Ele disse, creio em Deus, assim como eu creio no sol. Hoje o sol está aparecendo meio tímido, mas tem o sol lá fora. Não somente porque o vejo, mas porque vendo, vejo também com ele todas as coisas. E eu creio em Cristo, porque quando vejo, vejo também todo o restante da realidade. Então, crer é agir, porque ele reorganiza, esse crer reorganiza a nossa vida. E quem crê, caminha. Quem crê, descansa. Quem crê, obedece. E quem crê, entrega. Então, que você possa entregar a sua vida, entregar a vida da sua família, entregar todas as coisas que lhe dizem respeito e que você possa confiar, para que você possa ser abençoado e assim Deus vai lhe dar condições de reorganizar a sua vida. Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.